uma alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos, adorando ao Senhor Jesus. E eu quero dizer nessa tarde que Deus, Ele é especialista em surpreender crente. Amém? Ele é especialista em surpreender crente. Ele é especialista, irmãos. Estava dizendo ali o presbítero Eduardo que quando eu vi a escala, né, a chuva, eu olhei no aplicativo, deu 80% de chuva. Eu disse: meu Deus, não vai ninguém, vai ser aquela frieza, vai ser tão ruim, Jesus. Mas eu vou tirar essa escala, Senhor. Eu vou chegar lá, vou pegar o Uber, que eu não tenho carro, queria vir de bicicleta, mas Jeová mandou chuva. Aí quando eu chego aqui, aí Jeová diz: eu sou o Deus que surpreende. Olha aí, a câmera não está vendo, mas se pudesse filmar a alegria, o mover do Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Quem veio adorar, não espere o cantor cantar bonito, não espere o pregador pregar bonito. Hoje é uma tarde de adoração ao Senhor Deus. Eu queria ver hoje PS60 tremer pelo poder da sua glória, porque hoje é uma tarde de adoração. O grupo já cantou que Deus, Ele é grande. Deus abençoe a minha mãe que está a assistir, que eu amo muito. Minha mãe é minha vida, minha esposa, minhas duas filhas, Sara Emily e Maria Luísa. Aqui Maria Luísa fica papai, papai, apontando para a TV, né? Eu tenho um canal de pregação e eu fico mesmo me assistindo, e a minha filha fica papai, papai, papai. Maria Luísa, depois que ela começa a rodar, eu fico: tá, puxou o pai. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o nosso pastor que está aqui. Para mim, eu queria muito ouvir ele, entregava o microfone para ele, mas em respeito à comunhão que está ali, a oração, nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, fiquem em pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, bem conhecido. Deus é o Deus que surpreende. Gênesis, capítulo de número 1, e versículo de número 31. Gênesis 1 e 31. Quem achou por sinal, diga amém. Somente a parte A, não é costume de nós lermos uma leitura oficial pela hermenêutica, não é bom, mas nós não vamos ler porque será o ápice da mensagem dessa tarde. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Somente essa parte. E viu Deus tudo. Repita comigo, por favor. E viu Deus tudo. Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Pai eterno, Deus da glória, te louvamos, Senhor Deus, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez em tua presença, Jesus, para te glorificar, para te exaltar, agradecer o teu santo nome, porque tu és fiel, Senhor. Fala conosco, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas fala conosco o que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, cura as enfermidades, salva almas, Senhor. Várias pessoas do Iapocachuí estão nos assistindo. Salva a alma, Jesus, vai ao encontro, porque tu és o Deus de perto, tanto também o Deus de longe. Nós te louvamos por tudo, Pai eterno, porque tu és fiel. No nome de Jesus, amém. Sente glorificando a Deus, irmãos. Glória a Deus. Estamos diante do texto que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês aqui nessa tarde, parafraseando somente a parte A do texto a qual fiz menção, do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis é o livro que está enquadrado como os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, escrito por Moisés, em um período em que Moisés teve experiência com o Senhor, escrevendo ele os 5 primeiros livros
da Bíblia Sagrada. O livro do Gênesis me chama a atenção pelo seu capítulo 1, quando começa a dizer assim: no princípio criou Deus, vírgula, os céus e a terra, ponto. Se você observar aqui Moisés escrevendo a expressão no princípio, em hebraico, Bereshit bara Elohim, ele diz: no princípio criou, vírgulas, os céus e a terra, ponto. Quando Moisés usa a expressão, Moisés está dando o início de como tudo foi criado. E esse texto me chama por atenção demais e alegrou o meu coração, quando Moisés expressando, dizendo assim: e viu Deus tudo, e viu Deus tudo. Terceiro, e viu Deus tudo. O que alegra o meu coração aqui nessa tarde, olha para cá, não conversa, irmãos. O que alegra o meu coração aqui, porque nós servimos ao Deus que Ele vê, aleluia. Na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, presbítero Paulo, uma honra poder lhe ver aqui nessa tarde. De Gênesis até Apocalipse, existem aproximadamente 31 referência, mostrando que Deus, Ele vê, que Deus, Ele enxerga. Os olhos do Senhor não estão tapados para que não possa ver. O que me alegra aqui nessa tarde, que Deus, Ele vê, Ele te viu, Ele te viu. Eu vou repetir, Ele te viu. Deus, Ele vê. Graças a Deus por isso, irmã Edilene, que Deus, Ele vê, aleluia. Essas referências que eu citei sobre que Deus vê, vale a pena servir ao Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele vê. Lá em Apocalipse capítulo 1 em diante, quando João teve a revelação, que João disse que foi arrebatado em espírito, ele viu o próprio Yeshua, Jesus, lá na ilha de Patmos. Aí João dá características de Jesus. Aí João diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Então Jesus vê, ele vai até o homem que não possa ver. Na visão óptica de um ser vivo, a águia é o ser que mais consegue enxergar de longe. Deus vai além da águia. Deus vê, Deus vê, Deus vê. Olha para o teu irmão, por favor, e diga assim: Deus te viu. Você em sua casa, Deus te viu, aleluia. Deus, Ele vê. Eu acho tão bonito a expressão de João na ilha de Patmos, Paulo, dizendo que Deus vê, porque João disse que os seus olhos é como chama de fogo. Eu sou pintor e gosto de pintar quadros, e eu já tentei pintar a imagem de Cristo numa tela. Já tentei esboçar com tinta e óleo numa tela para ver se saía como é que era a imagem de Cristo. Mexi para lá, mexi para cá, meu pastor, e não consegui executar aquela arte, porque segundo Isaías diz que o rosto de Cristo não havia nenhuma formosura para que alguém o desejasse. Dá-se a entender que a aparência dele era um pouco cansada, um pouco que não era muito atraente. Muitos pintores, com as suas inspirações falsas, ele pinta a imagem de Cristo com os olhos azuis, parecendo o ator de novela, tudo bonitinho. Aí eu imaginei, como é que eu vou pintar Cristo? Eu fui para o livro de Apocalipse. Aí João começa a dizer que a cabeça de Cristo tinha os cabelos que era branco como a lã. Eu disse, as coisas aí estão melhorando. O seu rosto era como o sol, aleluia, e os seus olhos era como chama de fogo, e a sua boca saía uma espada de 2 gumes. Eu disse, eita, não vou conseguir pintar não. Eu disse, eu não vou pintar a imagem de Cristo não. Eu quero ver no arrebatamento Ele face a face. Deus vê. Deus, Ele vê. Existem algumas referências bíblicas quando Salomão estava no auge da sua
experiência. Ele disse no capítulo 15, o verso 3, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16 e o verso 9, os seus olhos passam por toda a terra. Deus vê. Em Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 16 e o verso 7, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus, Ele vê tudo, aleluia. Apocalipse, conforme eu falei, que os seus olhos é como chama de fogo. Em Salmos diz assim, no Salmo 33 e o verso 13, do Senhor, do céu o Senhor olha e vê toda a humanidade. Por isso que Moisés disse: Deus viu tudo. Deus vê. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vê. Aleluia. Agora existem algumas coisas que você vai ter um nó na sua cabeça. Eu apenas quero citar 3 coisas que Deus nunca viu. Eita, Joás, parece até, presbítero Paulo, um paradoxo do que eu falei, provando biblicamente que Deus, Ele vê tudo. Mas eu posso citar 3 coisas aqui simples, não é heresia, é lógica, que Deus nunca viu. Anote aí. Primeiro, Deus nunca viu o Deus maior do que Ele mesmo. Deus nunca viu o Deus tão grande como Ele. O grupo aqui louvou disse: grande, meu Deus, Ele é grande. O salmista disse assim no Salmo 145 e o verso 3: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Deus é grande. Nosso problema, irmã Cláudia, é colocar a irmã Deus no pequeno fósforo, numa caixa de fósforo. Deus, Ele é grande. Deus é tão grande, conforme Isaías disse, que o oceano cabe na palma das suas mãos. Ele é grande. Você pode até pensar que Ele é pequeno, você pode até pensar que Ele cabe até na sua mão, mas Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, porque Ele é grande. Deus é grande, viu? Aleluia. O que é o teu problema para Deus? O que é o teu problema para Deus? Meu problema é grande, mas Deus é maior. Lúcifer um dia disse: subirei às mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Deus disse: nada disso. Aparece Miguel. Sabe o que significa Miguel? Quem é como o nosso Deus? Deus é grande. Deus é grande. E o grandão está aqui nessa tarde. Meu corpo está todo arrepiado aqui nessa tarde, porque Deus é grande. O Deus grande, Ele pode até curar aqui nessa tarde. O Deus grande, Ele pode até batizar aqui nessa tarde. Aleluia, Deus é grande. Hoje eu só quero adorar a Ele, porque pela sua grandeza, porque Ele cuida dos seus da forma tão grande, tão especial. Quando nós pensamos que tudo acabou, Ele diz: eu sou grande. Aleluia. Isaías 40, verso 15 diz que as nações são como gotas
em um balde diante dele. Deus é grande. Salmos 86 e o verso 10 diz: tu és grande e que opera maravilha. Meu Deus é grande. E Deus nunca viu o Deus maior do que Ele mesmo, porque Ele é o único. Eu sou o que sou, diz a Moisés, Faraó, eu sou. Aí quando os soldados foram prender a Jesus, disseram: és tu, Yeshua e Amashia, tu és Jesus, o Messias. Aí Jesus disse: eu sou. Aí todos caíram desmaiados, porque Ele é grande. Alabaçou, remeia. Deus, Ele é grande. Repita comigo: Deus, Ele é grande. Eu não vou tomar muito tempo nessa tarde, porque tem muito visitante, mas Deus, Ele é grande. Teu problema para Deus não é nada, irmão. Aleluia. Nosso problema é que nós não sabemos adorar em meio à prova. Nós cantamos o hino: eu adoro porque Ele faz. Eu não adoro porque Ele faz, eu só adoro porque Ele é. Mas infelizmente existe um paradoxo aí nesse louvor, porque muita gente só quer adorar quando Ele faz alguma coisa. Eita, agora eu vou ouvir silêncio na igreja, né? Irmã Cláudia, só quer adorar Ele, irmã Adriane, quando Ele faz alguma coisa. Quando Ele não faz, você diz: parece que Deus não está me vendo. Mas Ele vê. E viu Deus tudo. Aleluia. A segunda coisa é que Deus nunca viu. Deus nunca viu o justo desamparado. Repita comigo: Deus nunca viu o justo desamparado. O Salmo 37, o verso 25, Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Mês passado eu caí numa enfermidade muito grande, que eu caí numa infecção no pulmão. E eu não sou CLT, eu não trabalho com carteira fichada, né? Eu trabalho para mim mesmo, faço artes. Eu estou sobrevivendo meio às dificuldades através dos meus trabalhos de artes, aproximadamente 3 anos. E tem momento que aperta. A situação econômica do nosso país vai de mal a pior, difícil. Algumas pessoas permanecem no curso, depois saem, e aquela agonia. E eu passei um momento difícil financeiramente. Eu caí numa enfermidade. O médico disse: você está com infecção no pulmão. Botei a mão na cabeça. Eu disse: meu Deus, agora eu estou doente, liso, igual a Pedro e João na Porta Formosa, sem dinheiro. Botei a mão no bolso, tinha nada, irmã. Nada. O médico passou a receita. E quando eu disse: e aí, médico, quanto é esse remédio? Nem o médico não sabia. Ele disse: só um pouco carinho. Eu disse: misericórdia. E eu saí do hospital por causa da noite, triste, angustiado, porque eu não tinha dinheiro. Eu fui na farmácia levar a receita. Deus nunca viu o justo desamparado. Aleluia! E eu desesperado, eu disse: e agora quem é que vai me ajudar? E agora quem poderá me ajudar, né? Eu fiquei preocupado, irmã Adilene. E agora que Jesus, eu na farmácia, a mulher olhou e disse: é R$100 o remédio. Eu disse: meu Deus. Aí eu olhei para a carteira, tinha um cartãozinho do Mercado Livre que eu fiz virtual, né? Que é só encostar o celular com o NFC. Eu disse: vou pegar o celular. Aí
Aí o Espírito Santo disse: calma, eu nunca vi o justo desamparado. Eu fiquei parado, a mulher esperando com a maquininha, assim, esperando e eu assim, não trava. De repente, eu recebo uma ligação do diácono da terceira charneca: João, você está aonde? Deus cuida, viu, crente? Deus cuida, viu, crente? Dalaga chorea mahai. Deus manda eu dizer algo aqui: Ele cuida. Ele cuida. Aí, presbítero Eduardo, de repente eu, preocupado com aquilo, fulano, eu não vou citar o nome dele por falta de ética, né? Por ter ética, por não citar o nome dele, que é respeito. E eu disse: estou aqui na farmácia. Ele disse: está aí melhor? Eu disse: eu estou aqui comprando remédio. Ele disse: olha, me manda teu Pix. Deus cuida, viu? Aleluia. Alaijo Hamagassori Amahaya. E de repente, quando eu passo uma Pix para ele, quando eu olho no meu celular, Pix entrado, e quando eu olhei, R$100, o preço certinho do remédio. Eu disse: oh glória! Deu uma rajada de língua estranha de frente à mulher da farmácia. Acho que a mulher disse assim: homem está doido. Eu disse: doido não, eu tenho, é Jesus, Ele cuida, Ele cuida! Nessa tarde Deus está dizendo: eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Teu descansa o teu coração. Deus cuida, irmã Cláudia. Eu sinto o cheiro de Jesus aqui nessa tarde, irmãos. Eu cuido de ti. Ele cuida de você de uma forma tão grande. Eu me lembro que quando Ele cuida de você igual a criancinha, nos braços dele assim, ó, Ele cuida. Eu dormindo com a minha esposa, eu sou muito cuidadoso. A minha filha pequenininha, né? De repente a minha filha, deu um berro, um grito. Aí quando eu pensei em ver ela no berço, a minha esposa já coloca a criança no braço assim, ó. Eu sou cheio, que rapidez é essa? É a mesma coisa, Deus faz a mesma coisa com você. Ele cuida assim, ó. Ei, descansa, descansa, descansa nos meus braços. Eu cuido! Está sentindo Jesus aqui, irmão? Adore a Jesus. Aproveita para adorar. Não se espante não com os gritos, não. Essa é uma jeito de pregar mesmo. Cada um tem um jeito, cada um tem um jeito. Billy Graham disse que Deus nos usa conforme o nosso comportamento. Um fala bem calminho, outro fala mais agitado, mas o importante é que Deus está falando. Deus cuida, que Ele cuida. Meu Deus dos céus, Deus vê tudo. Vai encerrar 3 coisas que Deus nunca viu. Foi um problema que Ele não possa resolver. O anjo apareceu, Gabriel apareceu e disse para a mulher: porque para Deus nada é impossível. Não tem problema nenhum que não possa resolver, irmãos. Capítulo 1 de Lucas diz que quando Zacarias entrou no templo, capítulo 1 e o verso 5, existia no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Do turno de Abias, sua mulher era uma das filhas de Arão, por nome de Isabel. Ambos eram justos perante o Senhor,
vivendo irrepreensivelmente perante Deus. Aí o verso diz: e a sua mulher era o quê? Estéril. Ambos eram o quê? De idade avançada. Velho, Zacarias vai e entra no templo. Aí o verso 8 diz, se não me engano, diz: segundo o costume sacerdotal. Lucas usa a expressão assim, irmã Cláudia: coube-lhe por sorte. Crente vive de sorte, irmãos, ou de fé? Crente vive de fé. Crente não joga sorte em bicho por aí. Saindo de crente para lá, vai para lá. Crente usa a sua fé, Paulo. Aí, mas Lucas usa a expressão coube-lhe por sorte. Lucas era médico, como médico, ele usa a expressão que todos os médicos dizem. Quando meu irmão sofreu um acidente, meu irmão mais velho, o carro capotou 3 vezes. O motorista dele morreu. Meu irmão ficou todo inchado porque a Isabela entrou no carro, ficou todo inchado. Aí o médico ligou para minha mãe e disse: olha, o seu filho não morreu porque ele teve muita sorte. O médico usou a expressão, mas é fé de uma mãe que ora. Aleluia. Aí Lucas usa a expressão assim: come-lhe por sorte. Porque se jogasse a sorte várias vezes, só ia cair o nome de Zacarias. Se jogasse a sorte 10.000 vezes, vários nomes, só ia cair o nome de Zacarias. Porque quando Zacarias entrou no templo, o anjo do Senhor estava à direita do altar do incenso, com a bênção direcionada para Zacarias. Deus tem bênção direcionada para a crente aqui nessa tarde, viu? Deus tem bênção direcionada para a crente aqui nessa tarde. Aí por isso que Lucas, como médico, ele usa a expressão come-lhe por sorte. Aleluia. Mas não foi sorte não, irmãos. Bênção de Deus tem endereço certo. Deus não erra o endereço. Deus não erra o endereço. Há algo de Deus aqui nessa tarde. Assim diz o Senhor para a sua vida: não sairá da mesma forma, porque eu cuido de ti. Como Deus é grande, aleluia, como Ele está falando conosco nesta tarde, glória a Jesus, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando para recolher o dízimos e ofertas, agradecendo. Glória a Deus pelo diácono irmão Joabson. Glória a Deus pela palavra. O povo está em casa recebendo, dizendo que está sentindo Deus. Outros estão ligadinhos no trabalho.